Olá, seja bem-vindo. Hoje irei falar sobre o glúten, pois antes de decidir se o melhor para você é adotar uma dieta sem glúten, faz-se importante compreender como o glúten e o trigo podem impactar sua saúde. Há poucos anos, o termo sem glúten remetia à alergia ao trigo e doença celíaca. As pessoas que sofrem uma dessas condições e que passam a adotar uma alimentação sem glúten costumam relatar o retorno da saúde e do bem-estar. Na atualidade, a alimentação sem glúten não para de chamar a atenção e é provável que mais pessoas com tolerância ao trigo estejam comendo alimentos sem glúten do que aqueles que de fato precisam disso por questões de saúde. Tendências alimentares à parte, veja o que você precisa saber sobre o glúten. O glúten é uma proteína presente no trigo e alguns cereais, que é formada por moléculas de glutenina e gliadina. Tais substâncias, na presença de água, formam uma ligação elástica que se confere ao pão e outros panificados, basicamente, as suas propriedades aqui características com consistência elástica e esponjosa. Porque é o glúten o responsável pela elasticidade da massa. Os alimentos sem glúten costumam ser maçudos e esfarelam com facilidade. Não é apenas no trigo que o glúten está presente. Ele é encontrado também em cereais como cevada, aveia, centeio e espelta. Bem, sabemos que o glúten tende a impedir a quebra correta dos nutrientes e a absorção dos alimentos, quer estes contenham ou não glúten. A presença do glúten pode impedir a devida digestão, pois, quando em excesso, forma uma massa constipante no intestino, basicamente. E, mesmo na presença de pequenas quantidades de glúten, algumas pessoas já reagem de forma negativa, já que o organismo o identifica como uma toxina, fazendo com que as células imunológicas reajam em exagero, atacando-o. O consumo frequente de glúten, nesse cenário, produz inflamação e danos ao revestimento do intestino delgado, levando, com o tempo, a problemas de saúde mais graves, mais ainda se você sofre de doença do tipo celíaca. Se, ignorando o consumo excessivo de glúten e inflamação que dele resulta, geram uma predisposição para má absorção, deficiências nutricionais, osteoporose e enfermidades neurológicas e psicológicas, além dos possíveis efeitos negativos para as articulações, o fígado, o sistema nervoso e a pele, entre outros. Segundo a Foundation Celiac, declaram eles que, quando diagnosticada, a doença celíaca pode levar ao desenvolvimento de doenças autoimunes, como diabetes tipo 1 e esclerose múltipla, dermatite do tipo herpetiforme, que é uma erupção cutânea com coceira, além de anemia, osteoporose, infertilidade, epilepsia, enxaqueca, câncer de intestino e até mesmo o aborto espontâneo. Agora, para que você saiba, existem alguns indícios que apontam para a intolerância ao glúten. São inchaço abdominal, dor de barriga, diarreia, fadiga e sensação geral de mal-estar. Outros sinais que apontam para a incapacidade do organismo de lidar com o glúten são ansiedade, confusão, dor de cabeça, dores articulares ou musculares e náusea. Apesar de, pelo menos como indicado aqui, 1 a cada 100 pessoas
delas apresentarem de fato a doença celíaca no mundo inteiro, se você levar em consideração essa estatística. Muitas podem não ser diagnosticadas, essa é a verdade. Sem o devido diagnóstico, você ocorre o risco de apresentar complicações da saúde a longo prazo, entre elas algumas das que já foram citadas. Caso suspeite de doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, melhor falar com seu médico antes de largar o glúten. Após um tempo se alimentando sem glúten, é difícil, na verdade, de se estabelecer uma relação conclusiva entre este e suas questões de saúde. Seu diagnóstico é mais preciso para as doenças relacionadas ao glúten quando você consome glúten de forma ativa no período do exame. O primeiro passo para confirmar a doença celíaca costuma ser um exame de sangue, algo básico. Se os seus exames vierem a indicar doença celíaca, é provável que, para confirmar se o diagnóstico é correto, seu médico ele vai solicitar uma biópsia, basicamente, do seu revestimento do intestino delgado, onde serão analisados basicamente algumas condições ali. E dessa maneira será feito um diagnóstico muito mais preciso. Geralmente são essas as etapas feitas para se diagnosticar a doença celíaca. Ademais, por hoje é só. Agradeço por acompanharem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!